A XP é um exemplo de inovação competitiva. Deu um calor em todo mundo que estava estabelecido no mercado. E está dando um calor em todo mundo estabelecido nesse mercado. Inovou, criou redes de distribuições, entrou no digital e descentralizou, inclusive, não só a educação financeira, mas como agora a democratização do ato de poupar e acumular e investir. Então é exatamente a mesma coisa que tem que acontecer no plano político. Nós precisamos limitar e descentralizar poderes. Uma outra secretaria importante, então essa transformação do Estado, ela envolve justamente acelerar as privatizações, desalavancar os bancos públicos, que foram ferramentas exatamente da estatização do mercado de crédito. Então, o banco público, um exemplar, que foi o caso do BNDES, botaram 500 bilhões lá dentro, alavancaram o banco deu dinheiro para Cuba, para Venezuela, deu dinheiro para Angola, para Congo, para todo mundo que não está pagando hoje. E mais alguns empresários. Tem lucro, claro, porque não perde dinheiro, tem garantia da União. Se Cuba não pagar, a União garante. Quer dizer, nós, pagadores de impostos brasileiros, garantimos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos desalavancar o banco. Vamos desalavancar, encolher o crédito público e ampliar o crédito privado. Nós queremos desestatizar o mercado de crédito. Então, vamos reduzir, eles vão devolver o dinheiro para a União. A União botou dinheiro lá para fazer essas alavancagens, que nós não gostamos. Então, nós vamos desalavancar, devolve o dinheiro para a União, reduz a dívida, em vez de ficar carregando financiamento para amigo, empresa campeão, ou para países com ideologias obsoletas, e à custa de acumulação de endividamento público. Então, nós vamos desalavancar os bancos públicos, reduzimos agora levemente os compulsórios de bancos privados. Ao longo dos próximos anos, quanto mais forte for a moeda, mais nós podemos seguir nesse ritmo. E vamos desestatizando o mercado de crédito. O governo vendeu títulos da dívida, jogou os juros para a população brasileira lá em cima, capitaliza o banco público e dá dinheiro para os amigos lá embaixo. Nós vamos reverter o processo. Tira o dinheiro dos amigos, desalavanca o banco público, retira a dívida pública e os juros começam a se aproximar de novo. Então você vai tirando o subsídio do lado de cá e vai reduzindo a dívida do lado de lá para que o juro seja menor e parecido para todo mundo. Bom, o próprio BNDE vai entrar nas privatizações, vai entrar na reestruturação financeira de estados e municípios, vai ajudar a aceleração dos investimentos da PPI e vai ajudar em saneamento. São 2 ou 3 prioridades, 3 ou 4 prioridades, e essa é a função do banco público que a gente quer. A Caixa Econômica Federal, da mesma forma, uma potência, um império financeiro, da mesma forma está devolvendo dinheiro também para a União, em vez de dar dinheiro também no FI, FGTS, para empresas campeãs. Você pode cortar 10 bilhões que você mandou para um campeão, expande 3 bilhões o microcrédito. O efeito para o Brasil vai ser muito maior, milhares de pessoas vão ser bem atendidas, e um campeão vai ficar chumbado por aí pelo caminho, que o problema é dele, ele é que escolheu a avenida escura, ele é que vai sofrer de falta de luz ali na frente. E nós temos que fazer justamente o desvio dos recursos para onde a sociedade aprovaria. Bom, esses bancos públicos, então, a função deles está muito bem delineada também. Uma outra secretaria importante, que vocês viram o efeito agora, foi justamente uma das outras diretrizes que nós queríamos desde o início. O presidente, durante a campanha, falou, olha, nós não vamos ficar aí no Mercosul. O Mercosul, que está com a Venezuela é no norte, a gente chama isso de Mercosul, isso é uma aliança política. Isso é uma gaiola política, isso é uma prisão cognitiva, isso não é uma organização econômica interessante para nós. Então, logo que nós entramos, conversamos com os argentinos, falamos, olha, nós não vamos ficar em torno de uma ideologia obsoleta. Ou o Mercosul tem um novo eixo, nós queremos estar juntos numa proposta de modernização econômica e integração competitiva na economia global. O maior mecanismo de erradicação da miséria, a maior ferramenta que a espécie humana encontrou para gerar
riqueza é justamente a economia de mercado. É a integração, divisão do trabalho, integração dos mercados. E a globalização já aconteceu em várias etapas. Lá atrás, no Império Romano, a globalização foi no Mediterrâneo, foi em torno daquele mar lá. Depois, com as grandes descobertas dos europeus, espanhóis e portugueses, a globalização acabou criando a América do lado de cá, descobrindo o Brasil do lado de cá. A mais recente etapa de globalização é justamente essa que nós estamos observando. 3,7 bilhões de eurasianos, 1,5 bilhão de chineses, 200 milhões de indonésios, 1 bilhão de paquistaneses. Está todo mundo saindo da miséria nos últimos 30 anos. O eixo de crescimento do mundo mudou para a Ásia. Então tem 3,5 bilhões de pessoas saindo da miséria. Um chinês, quando nasce, já amarram logo uma TV plana nas costas do bebê, já joga no Oceano Pacífico, ele vem nadando e vende esse negócio do lado de cá do mundo. Estão saindo da miséria, a renda per capita subindo. O PIB da China era metade do nosso há 20, 30 anos atrás. Eles não param de crescer porque mergulharam nos mercados globais. Enquanto isso, o Brasil, abraçado com a Argentina, os dois bebendo bastante, afundaram ao longo dos últimos 20, 30 anos. A Argentina já foi a quinta maior renda per capita do mundo, no início do século passado. E o Brasil era a economia que mais crescia no mundo. E nós fomos fechando nossas economias, abandonando o comércio, enquanto todo mundo se integrou e cresceu, enriqueceu. Nós desaceleramos, afundamos, e os argentinos afundaram na história também. Então, o primeiro passo nosso foi chegar para o Mercosul e dizer, olha, ou nós vamos para cima, nos integrar, primeiro passo, União Europeia, primeiro passo, OECD, quer dizer, vamos dar um passo em direção às cadeias globais. E vamos falar para os americanos, ó, nos ajuda a entrar no OECD, porque os chineses estão querendo namorar. E a mesma coisa para os europeus. Olha, ou nós vamos casar com o americano ou com vocês. Quem é que vai abrir primeiro aí o movimento? Porque nós vamos abrir a economia brasileira. Quem nos ajuda a fazer a integração mais rápido? O Trump disse que vai nos ajudar e já recomendou o Brasil para a OECD. E, ao mesmo tempo, a Europa fez o primeiro movimento, fazendo a integração conosco na União Europeia. Então, também, ao final de 6 meses... esse movimento foi feito, está assegurada a abertura gradual da economia brasileira. Ao longo dos próximos 2 anos, 2 anos e meio, é o tempo que leva para acertarem todos os acordos, nós já começamos essa convergência, daqui a 2 anos e meio o processo disparou e está garantido que o Brasil começou a grande integração competitiva. Agora, como eu andei falando em algumas palestras de 10, 15 anos atrás, uma até viralizou, que era justamente quando eu dizia, olha, nós temos que ter cuidado quando abrimos a economia, porque do jeito que está hoje, o empresário brasileiro tem uma bola de ferro na perna direita, que são os impostos excessivos, uma bola de ferro na perna esquerda, que são os juros muito altos, um piano nas costas, que são os encargos trabalhistas. E aí você abre e fala assim, corre que o chinês vai te pegar. É maldade. Nós não vamos fazer isso. Então nós temos aí 2 anos justamente para simplificar os impostos, reduzir, eliminar os impostos. Reduzir os juros, porque estamos atacando os fundamentos fiscais, quer dizer, vamos acabar com o buraco da Previdência, vamos reduzir subsídios, vamos controlar gastos, 40%, 50%, entre 40% e 50% do funcionalismo público federal se aposenta nos próximos 4, 5 anos. Ou seja, eles vão se aposentar e nós não vamos repor, nós vamos digitalizar, informatizar e aumentar a produtividade do serviço público. O ideal, quando você for tirar um passaporte ou fazer um registro no INSS, primeiro é que seja digital. E segundo, você tenha 3 sinaizinhos. Um verde, um amarelo e um vermelho. Você foi bem atendido? Botou vermelho, final do ano tem aumento para ninguém, tem aumento de salário, tem bônus, tem nada.
tiver o amarelo, a gente pensa. Se tiver um verdinho, a gente fala, pode. Essa categoria pode subir, está prestando um bom serviço, vale a pena manter o serviço. Então, tem um grupo também de jovens lá, e eu estou usando muito isso. Vocês são familiarizados com essa coisa de empresários. Tem toda uma ideia do Jim Collins, que é preservar o core, mas inovar o tempo inteiro. Eu usei isso um pouco. Quando eu cheguei lá no Ministério, eu peguei gente que conhece profundamente a máquina. Tem gente extraordinária lá, muito bem formada, muito preparada. É triste ver como se usou mal esse capital humano. Gente espetacular à deriva, sem direção e indo... Eu até brinquei com eles e falei, olha, eu nunca vi um país ir para o caos de uma forma tão bem monitorada. Está tudo sob controle. Você tem, para cada ministério, você tem o seguinte, metros quadrados per capita. Então tem ministérios mais folgados, tem 30 metros quadrados per capita, tem ministério mais apertadinho e austero, que são 8 metros quadrados per capita e tal. Você tem controle de tudo. Ou seja, nós fomos para o inferno com tudo registrado e monitorado. Então o que eu disse a eles é o seguinte, agora nós vamos fazer o caminho contrário. Vamos para o caminho certo, não precisa tanto controle não. Então social, bloco K, o tumulto que vocês fazem na vida dos empresários. Eu vi galpões com esse pé direito, mas menores, evidentemente, indo ali até a 11ª fila, daqui até lá no final, de empresas brasileiras dizendo, ó, isso aqui é o que eu preciso para depositar todos os documentos que a Receita Federal pede para mim. Isso é o que eu preciso. E isso aqui é o que eu tenho lá nos Estados Unidos, ó, para fazer a mesma coisa. É uma sala com 3 pessoas. Quer dizer, isso é um absurdo. 6, 7 meses de trabalho, advogado, uma opção de coisa, para satisfazer o servidor público. Em vez de ser o contrário, ele nos servir, simplificar, nos atender bem. Né? Então nós fizemos uma brincadeira, inclusive, lá, que é a seguinte. É uma brincadeira que acabou pegando e virou coisa séria, que é o seguinte, o George Washington foi o primeiro presidente americano, perguntaram, como é que o senhor quer que chame o senhor? Ele virou e falou assim, Mr. President, não tem negócio de Vossa Excelência. Lá em Brasília, nos primeiros dias, você ia à posse de um, à posse de outro. A nominata levava 15 minutos. Vossa Excelência, Excelentíssimo, Digníssimo Senhor, não sei o quê. Vossa Excelência, como se fosse uma corte. Não é uma corte, são servidores públicos. Então senhores, boa tarde, pronto, acabou esse negócio. Então no Ministério da Economia é o seguinte, senhores, é um prazer, boa tarde. E acabou, vamos embora, não fala nome de autoridade nenhuma. Não tem autoridade aqui, tem servidores aqui. Fizemos isso no nosso ministério, todo mundo se comunica assim. Aí o presidente um dia ficou sabendo, falou, então aqui é assim também, daqui para frente é senhores e acabou. Estou morando no hotel, porque eu cheguei para o Salim e falei, onde é que eu vou morar aí? Ah, não, tem uma casa para você ali. Não, não vou morar não, vende a casa logo. Então, vamos vender a casa. Então, casas no lago. Vamos vender as casas no lago. E a filosofia é essa mesmo, vamos encolher o governo. Nós vamos reduzir e melhorar a qualidade do serviço do governo. Então, conseguimos fechar esse acordo, também nesses primeiros 6 meses. Uma outra coisa interessante também, não teria sido possível se não tivéssemos juntado os ministérios. Porque o Ministério de Indústria e Comércio, há décadas, é aquela trincheira. Você já viu o filme da Primeira Guerra Mundial? Tem aquelas trincheiras, arame farpado, pessoal com aqueles capacetes redondinhos, bomba química, um negócio, baioneta. A indústria brasileira estava escondida atrás daquele negócio ali, sendo desindustrializada porque não sabia se defender corretamente. Lideranças industriais obsoletas, travando, através do Ministério de Indústria e Comércio, travando qualquer iniciativa que os outros ministérios tivessem de abrir a economia. Então todo mundo, não, mas esse acordo foi fechado porque também já estava sendo feito há 16 anos. A pergunta é o seguinte, por que não foi feito nos 16 anos? Uma parte era por ideologia e uma parte era realmente por lobbies empresariais que não queriam abrir a economia brasileira. Agora, para cada mau empresário ou má liderança industrial,
há dezenas, centenas de bons empresários, bons industriais que querem essa integração competitiva. Apenas querem a redução do custo do Brasil. Logística, impostos, esse negócio todo. Então nós vamos fazer isso e eles estão a favor dessa abertura, estão nos apoiando muito. E os poucos que lutaram contra essa fusão dos ministérios, para a gente poder... Porque antigamente era o seguinte, metade estava tocando música clássica e metade tocando axé. Então você não consegue abrir a economia. Quando você bota tudo junto e fala, vamos todo mundo tocar essa música aqui, foi possível fechar o acordo em tempo recorde também. Claro que as circunstâncias externas ajudaram, mas o importante é não perder a janela de oportunidade. A janela abriu, nós entramos e fechamos um acordo que estava parado há 16 anos, que garante essa abertura gradual. Então agora vem também os outros dois aspectos, né? Precisamos reduzir o custo de infraestrutura. Nós tivemos o que nós chamamos tecnicamente de um crowding out. Quando o governo gasta muito, pressiona os juros sobem, você expulsa o investimento privado. Nós expulsamos o investimento privado. E o investimento público, que era de 15% do PIB em infraestrutura, foi descendo e hoje está a 1,5% do PIB. Então o setor público parou de investir porque quebrou e o setor privado foi expulso pelos juros altos, foi expulso do mercado de infraestrutura. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos abrir esses mercados justamente com as concessões, com as privatizações e com os contratos de infraestrutura que nós vamos fazer. E vamos fazer o que nós chamamos tecnicamente do crowding in. Nos próximos 10, 15, 20 anos, é o investimento privado que vai construir a infraestrutura brasileira. Porque o investimento público, o governo quebrou. Quem quebrou foi o governo, não foi o setor privado. O setor privado brasileiro está pronto para decolar, está todo mundo olhando e esperando. O setor público está quebrado. Então agora eles descansam um pouco. Jogaram muito, correram muito, suaram bastante. Vai para o banco agora, fica um tempinho lá, deixa a turma entrar em campo e vamos fazer esses grandes investimentos em infraestrutura. Isso está vindo lá de fora. Eu tenho encontrado, tenho feito poucas reuniões até com o setor financeiro por isso, porque eu não quero muita correria. É até bom, tem muita gente descrente, isso é bom que nos dá tempo para trabalhar. Em vez de convencer a turma para entrar, empurrar o dólar para baixo rápido, nada disso. Estamos conversando com o setor real. Bilhões e bilhões de investimento querendo vir de fora e virão nos próximos meses e próximos anos, justamente para fazer esse crowding in de infraestrutura, de logística. Estamos quebrando monopólios importantes de cabotagem. O minério de ferro vai para a China, vira aço, chega no Nordeste, 30% mais barato que o minério de ferro que vira aço no Brasil e sobe para o Nordeste. Porque tem também, da mesma forma que tem cartéis, oligopólios para todo lado, tem também na cabotagem. Então o custo de transporte é caríssimo. Quando entramos para a União Europeia, fizemos esse acordo, quebramos esse cartel. Então agora vai ter competição, vai baixar drasticamente esse custo de transporte e o Brasil começa a reduzir esse custo de logística. Da mesma forma, os impostos. Nós vamos fazer uma simplificação importante, profunda. Não vamos fazer nenhuma aventura. Estão falando, mas as propostas são diferentes, porque a Câmara isso, a Câmara aquilo. Não. Lá na frente encontra todo mundo e que vença o melhor. Se eles têm um projeto, mas isso é bom, imagina. O projeto está parado há 18 anos lá sobre reforma de impostos. Agora só porque nós temos uma. Esse projeto foi reavivado e vai andar em alta velocidade. Excelente, nós queremos o bem do Brasil, não queremos autoria de nada. Nós queremos que o Brasil melhore. Então, essa reforma dos impostos, ela é iminente, ela vai disparar agora. Uma outra coisa importante, nós criamos uma secretaria, justamente acabamos com o Ministério de Indústria e Comércio, porque senão tem que ter Ministério de Indústria, Comércio, por que setorial? Nós queremos justamente um Ministério de Competitividade, queremos um Ministério de Inovação, queremos coisas que sejam transversais à economia toda, em vez de um reduto de lobbies. Por que uma economia que é a 8ª mais forte do mundo, mesmo parada, sem crescer, é uma baleia ferida, né? Foi arpoada várias vezes, sangrou até parar, ela está parada. Mas é resiliente, é forte. Se você começar a tirar os arpões, ela começa a mexer de novo. E é o que nós vamos fazer, tira o arpão dos juros, os juros devem descer ali na frente, vocês vão ver o presidente do Banco Central aqui. Eu não preciso falar nada, ele vai falar que os juros futuros estão começando a descer, estão antecipando, mostrando que se sair a reforma da Previdência, os juros começam a descer, a economia está frágil ainda, então deve ser natural, os juros devem começar a descer.
Aí a despesa de juros começa a descer, aí o déficit do governo começa a diminuir, nós aceleramos as privatizações para reduzir dívida, para que não seja mais o paraíso dos rentistas. E sim que seja o paraíso dos empreendedores e o inferno dos rentistas. Juro de 1%, de 0,5%, vai trabalhar vagabundo. Então, nós estamos bastante convencidos que estamos no caminho certo, equipe super motivada. Um outro ministério importante, que é esse que eu dizia, de competitividade, produtividade e competitividade, eles têm metas. Tudo que nós estamos falando tem meta. Tem meta para o semestre, tem meta para o ano, e eles vão anunciar isso agora. A gente está quieto porque se você começa a anunciar que vai mexer em tudo, começa uma confusão danada. O cara que fala, olha, eu só aprovo a Previdência se você me der uma vantagem ali na fiscal, isso, aquilo. Mas não vai machucar ninguém, porque são coisas boas. É redução de impostos, é só notícia boa. A notícia ruim era justamente esse impacto inicial da Previdência, que era incontornável. Mas daqui para frente são mudanças muito positivas e muito construtivas. E tem uma agenda bastante grande, e tudo já trabalhado. Se você pegar o Marco Sintra, apertar ele no canto, fala assim, puxa a moderada para fazer a convergência lá com a do API, lá na Câmara. Aí ele puxa, já está tudo pronto, forma de projeto. Você fala, não, puxa a acelerada agora. Vão para o pau, bota aí, engrena a turbinada, e vai puxar a outra, que é bem mais simplificadora, mas tem um pouco mais de risco. Se o país estiver crescendo um pouco mais rápido, você pode fazer isso, porque a arrecadação já está subindo. Então nós vamos pensar isso, vamos calibrar isso e vamos discutir isso abertamente. Não vai ter surpresa para nenhuma, só vai ter coisa boa. Bom, esse Ministério de Produtividade, ele tem metas também. Nós pegamos o Brasil, é a 8ª economia do mundo, é terceiro, está entre os 3 mais ricas regiões do mundo. Nós até por esse evento que nós íamos para Nova York, o prefeito lá era anti-conservadores e liberais, era outra coisa, era um pássaro raro. Ele resolveu não receber, porque é um absurdo isso, né? Uma cidade que recebe ditador do mundo inteiro, tem lá ONU, todo mundo já foi lá, guerrilheiro, traficante de droga, todo mundo entra aí, um presidente da República do Brasil vai ser hostilizado por um prefeito, ridículo, ridículo, o sujeito não tem noção. Não tem noção nem de onde ele vive, do país em que ele vive, que é o símbolo da liberdade. Então, o sujeito discriminar um presidente brasileiro... é um tonto, é um bobão. Foi ótimo, porque nós fomos parar em Dallas. Dallas queria, eles queriam entregar um prêmio lá para o presidente, foi parar em Dallas. Dallas é a capital do petróleo e do gás. Então foi ótimo, conversa vai, conversa vem. As avaliações iniciais deles é que o pré-sal está entre 500 bilhões e 1 trilhão de dólares. Esse troço tem que sair do chão nos próximos 10, 15, 20 anos, 30 anos no máximo. Porque depois vem o carro elétrico e isso aí virou graxa. Só vai sujar sua mão, virou fóssil, não serve para nada. Então o nosso desafio é tirar isso do chão o mais rápido possível e transformar em cérebro, transformar em educação. Esse dinheiro sai do pré-sal, vai para um pacto federativo, descentraliza e vira educação para o povo brasileiro espalhado pelo país inteiro. Esse é o desafio conceitual. Esse é o desafio conceitual. Então tem que sair do chão rápido. Como é que sai do chão rápido? Aí vem a novidade, vem o choque da energia barata. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos anunciar em mais 5, 6 dias, talvez semana que vem ou na semana seguinte, nós estamos anunciando esse choque, que é o seguinte. Por um lado, a Petrobras se convenceu que realmente ela tem que mergulhar no pré-sal, em vez de ficar brincando de vender gasolina, BR distribuidora, fazer isso aí. É um problema, eu não mando nada na Petrobras. A Petrobras é uma empresa maior, adulta, vacinada. Só que o presidente da Petrobras, um cara preparado, sentou lá, olhou para um lado, olhou para o outro, falou, eu vou concentrar no meu core business, que é furar o petróleo, furar e tirar o petróleo lá do pré-sal. Em vez de ficar com um posto de gasolina ali, um pedaço vocês não têm ideia do portfólio dessas empresas. Então o presidente entrou, já vendeu Passadina logo, que era um símbolo da confusão, depois vendeu isso, agora vendeu a TAG. Isso nos deu um problema, aparentemente era um problema, porque um juiz do Supremo votou contra a privatização da TAG, isso foi ótimo, porque aí criou jurisprudência, nós fomos conversar com todos eles, e de novo, eu confio
na dinâmica de uma sociedade aberta, centros de inteligência descentralizados. Então, um juiz pode decidir isso, mas quando você botou, em vez de ser monocrática, quando passou a ser julgamento de todos, o que eles falaram? Evidentemente que você pode vender essas subsidiárias, não tem problema. Não pode vender. Como é que uma empresa vai competir com as outras se ela, para fazer qualquer coisa, ela tem que avisar o mundo inteiro, olha, estou pensando em vender, me dá uma autorização. Não funciona esse troço. Então o resultado foi espetacular, porque não só a Petrobras faz o caixa para furar o petróleo que ela quer furar lá no pré-sal, como ela também estimulou a competição quando vende redes de distribuição de gás. Porque ela estava com monopólio. Nós estamos quebrando 2 monopólios. Esse choque de energia barata vai quebrar 2 monopólios. Tem um monopólio. Para vocês terem uma ideia, BTUs, é o British Thermic Unit, é 1 milhão de metros cúbicos de energia termoelétrica. Esse troço custa 12, 13 dólares no Brasil, e o Brasil tem gás natural e custa 12, 13 dólares. O Japão, que não tem, e a Europa, que não tem, consegue comprar por 7 dólares. Quer dizer, no Brasil custa 12. O Japão não tem recursos naturais. O Japão é um negócio pequenininho, nasce um japonês, o outro cai dentro d'água. Não tem recursos naturais. Teoricamente, o custo devia ser altíssimo para chegar esse gás lá, porque ele é importado da Rússia. Bom, por 7 dólares eles têm resolvido o problema nosso. Aqui são 12, 13 dólares. E nos Estados Unidos, que tem o gás natural, são 2 a 3 dólares. Então é um absurdo estar no preço que está no Brasil. Então nós estamos estudando, entrou todo mundo nisso, entrou o CAD para chamar a atenção da Petrobras e falar, olha, venda e vamos quebrar esses monopólios. Entre os governos de estados, os governos de estado, por exemplo, o governo do estado do Rio de Janeiro já assinou conosco o termo de conduta e o acordo comercial. Aí vem os privados, tipo a Vale do Rio Doce, e fala, olha, eu compro 20, 30 anos de energia a um preço mais baixo do que esses 14. Eu consigo comprar 20, 30 anos. Quando ela dá uma garantia de compra de 20, 30 anos, surge um empreendedor que fala, eu vou construir os dutos. Se eu já tenho energia vendida há 30 anos, eu construo os dutos. Então, já esse acordo já está sendo feito. Estamos trabalhando há meses também nisso, enquanto falam que nós não temos programa, nós não temos nem tempo para explicar, nós estamos trabalhando. Então, vem aí o choque do petróleo, vem aí o choque da energia barata, que deve ser anunciado em mais 4, 5, 6 dias, que já envolve um governador, e aquele negócio, o ótimo é inimigo do bom. Tem gente que propõe o seguinte, vamos chamar os 26 governadores, vamos coordenar, chamar os 26 governadores para fazer a reforma da Previdência, não deu, não houve acordo. Da mesma forma, vamos agora mandar para o Congresso a reforma do Bernardo Api, que é muito bom, um técnico respeitável, muito bom, eu gosto dos trabalhos dele. Mas a pergunta é o seguinte, por que ela está parada há 18 anos? Porque é difícil conseguir acordo dos 26. Então, em vez de ficar esperando acordo 26, vem cá, o governador Witzel, você é do Rio de Janeiro, tem petróleo ali na beirada e o pessoal queima o gás. Você quer deixar licenciar para o pessoal, para o gás entrar e você abre mão do seu monopólio na distribuição? Porque o que causa o preço caro do gás é justamente porque tem um monopólio na produção, na produção e na distribuição do gás. Se você quebrar os 2 monopólios, a competição derruba o preço nos 2 segmentos. Então, o governador falou, eu quero. Você quer virar o Texas? Em vez de estar aí quebrado, feito tá? Quero virar o Texas. Então, deixa investir. Vamos quebrar o monopólio. Assinou, fechamos esse acordo. Já tem empresas privadas que vão anunciar investimento de compra futura. Tem o pessoal que vai construir os dutos para trazer. E vamos embora. Esse acordo começa a funcionar, vem um outro governador correndo, o Dória lá já falou, eu quero também. Aí o Casagrande, Espírito Santo, eu também. Até Minas Gerais, que não tem mar, já falou, eu também. É só puxar para cá o duto. Só puxar o duto até aqui que nós entramos também. Então vai ser assim. Nós vamos, no Brasil, com esse negócio de regular, você tem mais regulador do que regulado. Você cria agência antes de existir o agente. Não tem ninguém ainda explorando o negócio, você já quer controlar o negócio. Fecha um acordo com um, fecha com 2. Os Estados Unidos criaram tudo isso sem regulamentação. Eles criaram a regulamentação depois que o negócio surgiu. Primeiro eles fizeram a marcha para o oeste.
Depois que a indústria explodiu, que eles falaram, bom, vamos ver aqui se está tendo um abuso. Que, aliás, vocês estão observando hoje com Netflix, com Google. Ninguém controlou isso. Isso foi crescendo, explodiu de crescer. De repente, falaram, opa, preciso regular, porque parece que está muito grande. Mas primeiro deixa crescer, deixa surgir. Aqui você sufoca antes do negócio surgir.